E eu quero ler com vocês o livro de Jeremias, capítulo 1, verso 4 ao 12. Eu vou ler, quem quiser abre, mas não precisa, porque eu vou ler rapidinho. Tem outros versículos que eu quero ler com vocês. E lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, dirás. E não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Lá no versículo 18, ele vai dizer o seguinte: Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Lá no capítulo 18, e no versículo 1 ao 4, tem uma palavra bem conhecida que vocês devem conhecer, já ouviram falar. É sobre o vaso na mão do oleiro. E essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ela estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, que se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Bom, Jeremias é conhecido como o profeta chorão, né? E eu amanheci um pouco Jeremias hoje. Quem aqui já passou por essa fase? Achar que não foi chamada, achar que não tem, talvez, ali um tanto valor assim, se achar muito pequeno. E ele tinha uma personalidade um tanto quanto normal para o que nós conhecemos hoje, né? Porém, ele tinha um zelo, gente, enorme pela glória e pela reputação que as pessoas tinham de Deus naquela época. E quando ele lidava com as emoções mais conflitantes, ele buscou ânimo no Senhor. E eu vejo muitas mulheres como Jeremias. Eu, às vezes, me vejo como Jeremias. E quando a gente vai lendo o livro, a gente vai vendo que o tempo todo ele pergunta e Deus responde. Não é assim? Ele fala e Deus responde. Em nenhum momento, Deus deixa Jeremias sem resposta. E talvez, muitas vezes, a gente perceba e a gente queira as respostas no nosso tempo, não é assim? Mas Deus, ele tem o tempo certo. Quando eu olho para a vida de Jeremias, eu vejo confiança, eu vejo entrega, mas eu vejo alguém que é apaixonado por Deus. E na época que ele vivia, que era uma época de mudança de reinos, ele já vivia ali no reino do rei Josias, e a situação não era muito simples. As pessoas estavam um pouco perdidas, e Deus levantou Jeremias como profeta para direcionar e para trazer o zelo do cuidado de Deus para aquele povo. E quando eu paro para analisar essa palavra, eu vejo algo que Deus, na verdade, ele direcionou ao meu coração. 4 situações que Deus dá aqui para Jeremias. Primeira coisa, Deus dá uma ordem. E a ordem é: levanta-te. Eu não sei a tua situação e a tua condição, mas a ordem de Deus hoje para a sua vida é: se levante. Nem sempre a gente pode escolher cair. Na verdade, a gente nunca escolhe cair. Mas escolher levantar é de fato uma decisão nossa. E principalmente quando a gente sabe quem está conosco. Nós não fomos chamadas
para estar no chão. Nós não fomos chamadas para estar prostradas, a não ser que seja aos pés do nosso Senhor. Então, hoje, a palavra muito forte que Deus trouxe para mim, sabendo que aqui era uma condição que Deus queria mostrar algo para Jeremias. Mas a situação, a forma como ele estava, Deus não ia conseguir mostrar. Por isso, Deus deu uma ordem. Levanta-te. A segunda coisa que Deus deu aqui foi uma direção. Primeiro, ele dá uma ordem. E se você já não obedece essa ordem, você não tem o segundo passo, que é a direção. Quantas aqui têm pedido um direcionamento a Deus? Para tomar uma decisão, uma escolha, para entender a situação, não é assim? Mas, às vezes, a direção só vai vir depois que você se levantar. E aqui ele diz o seguinte: levanta-te. E depois vem a direção. E desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E aí a segunda situação aqui é: primeiro você recebe a ordem, levanta-te. Depois a direção, vai. E em terceiro, Deus começa a ilustrar de uma forma extremamente pedagógica, e eu diria que até lúdica, que talvez uma criança, não era assim que Jeremias se via? Para que ele pudesse entender. E aí Deus ele faz uma ilustração. E ele mostra de uma forma exemplar algo que muito esclarece ali no coração de Jeremias, quando ele vê um vaso que era de barro, que se quebrava na mão do oleiro. Eu acho muito interessante, porque não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se quebra na mão do oleiro. E quando a gente percebe isso daqui, a gente entende que nem sempre a nossa vida a gente vai estar numa condição confortável. E eu entendo isso como os processos que Deus nos coloca. Eu sinto no meu coração de compartilhar algo com vocês. Eu já passei por momentos muito desafiadores. E um deles, em especial, foi no dia do meu aniversário. E eu lembro que foi no ano 2021, eu estava grávida do meu terceiro filho. Na verdade, o quarto, porque o terceiro eu tive um aborto. E aí Deus ainda foi tão generoso e maravilhoso que ainda me deu o terceiro filho, a terceira gestação que avançou, na verdade, né? E aí eu estava grávida de Luca, e passando por momentos muito desafiadores, chegou o dia do meu aniversário, eu estava com 5 meses de gestação. E eu tive uma crise de ansiedade absurda, muito horrível, assim, até que me faltou um ar. Eu estava em casa, me faltou um fôlego, me faltou tanto ar, assim, que eu precisei sair de casa. E eu precisava respirar. E eu lembro que, completamente descontrolada e descompensada, sem avisar o meu marido, a ninguém, eu entrei num carro, liguei o carro e eu saí sem destino. E, em todo o tempo, eu sabia que só o Senhor para guardar aquele carro. Só o Senhor para guardar a minha vida naquele momento. Porque eu lembro de acelerar sem olhar direito placa, sem olhar direito trânsito, carro. E eu comecei a chorar copiosamente, eu comecei a clamar, eu comecei a uivar. Eu comecei, gente, a gritar dentro do carro, porque a minha alma estava completamente angustiada. E não sabia eu que, na verdade, eu estava me quebrando na mão do oleiro, porque quando eu cheguei nesse limite, eu clamei a Deus e eu falei: eu não aguento mais. Eu faço os meus planos dão errado. E a partir de hoje, Senhor, eu quero viver os planos que o Senhor tem para a minha vida. Porque eu erro, mas o Senhor não erra. Eu falho, o Senhor não falha. E quando a gente entrega em confiança, de verdade, a nossa vida e os nossos sonhos, os nossos projetos, a vida da nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, gente, é muita falta de sabedoria você confiar mais nos seus planos.
e querer vivê-los a todo custo, porque existe um preço alto por isso. Eu vivi um preço muito alto por querer viver os meus próprios planos. E quando eu confiei, quando eu entreguei, eu lembro que eu voltei, meu marido me ligando, e eu não atendia, eu nem ouvia o celular tocando. Quando eu cheguei em paz, com a graça de Deus, de volta em casa, eu acho que tinha umas 20 chamadas do meu marido. Porque ele sabia que eu não estava bem, ele não viu o carro na garagem, alguma coisa estava errada, eu não saio sem comunicá-lo. E, na verdade, eu estava vivendo um processo onde eu achava que eu era um vaso. E o vaso se quebrou. E aí, quando o vaso se quebra, agora chegou a hora de confiar no oleiro. Refaz tudo de novo, Senhor. Refaz do teu jeito, Pai. Tira de mim tudo que não te agrada. Tira de mim tudo que atrapalha. E foi essa oração que eu fiz. Só que aí, no final, existe aqui dentro dessa palavra uma quarta situação. Deus, ele faz uma pergunta. Ele faz um questionamento. Sabe por quê? Deus, ele é muito educado. E aqui ele faz assim, ó. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Não poderei eu fazer na tua vida como o oleiro faz com o barro? Talvez o teu vaso hoje não esteja da forma como você gostaria. Aí eu te pergunto, tu quer da tua forma, viver do teu jeito, que ele faça um vaso do jeito que você gostaria de ser? Ou você quer viver e se tornar o vaso que ele tem para te forjar, te lapidar, te formar? Esse vaso, ele é muito mais, eu acredito, muito mais bonito e muito mais precioso. Só que aí, quando a gente para analisar essa situação, eu percebo que na nossa vida existem várias situações que a gente sente medo, que a gente sente dúvida. E Deus trouxe algo ao meu coração. Eu viajei para Recife e quando eu retornei, aconteceu uma coisa na minha casa que eu sinto de compartilhar com vocês. Chegou a conta, chegamos, passamos 15 dias fora. Quando chegamos, tinha uma conta, vamos pagar os boletos, né? Tem que pagar boleto, todo mundo aqui paga boleto, não paga? Eu também. Chegou o boleto, gente, a conta de água. E todo mundo aqui, você tem uma referência de quanto você paga de luz, de água, de alimentação, de tudo, né? Eu tinha uma referência na minha cabeça sobre o valor de conta de água. E esse valor, ele veio muito alto, muito fora do normal. E quando eu percebi, eu disse para o meu marido, esse Brightner, tem alguma coisa errada? Existia uma coisa que está completamente errada. E aí, no outro dia, ele foi lá, no Samai, aqui, né? Samai da água. E ele foi no Samai e o rapaz deu o contato de um caça-vazamento. Eu falei, não sabia que existia essas coisas, né? Mas existe. E aí, no outro dia, chegou um rapaz lá em casa e ele começou a procurar vazamento, aonde que poderia ter um problema para a conta de água vir tão alta. E quando ele achou uma torneira, que ele tocou na torneira, a torneira se virou papel, assim. E todos os 15 dias que nós estávamos em Recife, a água não parava, não estava parando de descer. A água ficou jorrando. Imagina, gente, a torneira ligada sem parar. Por 15 dias. E aí, identificamos o problema, resolvemos, aproveitamos para ver se tinha mais alguma outra coisa. E resolvido está o problema do vazamento. Quando aquilo terminou, Deus, ele trouxe algumas situações, assim, veio uma ficha que caiu. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração naquele momento. Às vezes a gente precisa de referências para identificar que algo está errado. Não é assim? E naquele momento eu entendi que a referência era um valor da conta que eu sempre pago. E esse valor veio quase 3 vezes mais. Não, tem alguma coisa errada. Só que muitas vezes a gente está acostumada a pagar conta alta. Às vezes a gente está acostumada a ver tudo fora do lugar. E aquilo que era para ser uma referência de saúde, eu falo de saúde na questão de ser positivo, acaba sendo uma referência de normalidade.
A dor, o sofrimento, as decepções, a angústia. Ah, mas a minha vida é assim mesmo. Ah, mas eu nasci para sofrer. Ah, eu nasci mesmo foi para passar por problema. E aí a gente vai viver na nossa vida. E o vazamento, a gente não para identificar os vazamentos, que na verdade vai levando e drenando a tua fé, a tua alegria, o teu ânimo, a tua confiança. Porque lá a tua vida já virou um lago. Porque o vazamento não foi identificado. E aí o Espírito Santo falou para o meu coração. E ele me disse o seguinte: enquanto não definirmos uma referência de normalidade, nós vamos continuar pagando muito caro. Enquanto você não entender que você nasceu para ser feliz, que você nasceu para ser próspera, que você nasceu para ser amada, valorizada, cuidada, guiada por Ele. Enquanto você não entender isso, você vai olhar para a sua realidade de vida e você vai achar que você nasceu para sofrer. E não é assim. E aí, eu quero trazer para vocês uma pergunta. Quais são os vazamentos mais graves hoje da sua vida? Que a partir de hoje você decide consertá-lo. O vazamento, ele leva aquela vida com Deus que você deseja ter. O vazamento, ele leva o relacionamento com Deus que você, às vezes, acha que pode deixar sempre só para o domingo, mas Ele quer te encontrar todos os dias de manhã quando você acorda. E dentro, gente, da nossa vida, a gente passa por muitas situações. A gente está aqui num ambiente maravilhoso, numa igreja, num culto preparado para vocês, mulheres. Mas os seus problemas, quando vocês saírem daqui, eles continuam lá, não é? Os desafios continuam lá. Talvez algumas aqui não querem nem voltar para casa. Porque é muito vazamento. Mas o Espírito Santo hoje, ele te dá uma palavra de ordem. Levanta, vai e conserta. Levanta, vai e define uma vida que Ele pode te proporcionar. O que Deus tem para nós é muito maior do que a gente pensa ou imagina. Eu nunca imaginei, gente, em nenhum momento da minha história, nem sair de Recife, quanto mais vim para uma cidade que eu não conhecia. E muitas vezes os desafios da nossa vida acabam com a nossa confiança nele. E aí o Senhor ministrou ao meu coração uma palavra de Isaías capítulo 40, que eu quero que você assim escute com muita atenção. Porque quando eu leio esse versículo, eu me dou conta da grandiosidade do nosso Deus, que muitas vezes nós o diminuímos por causa dos nossos problemas e desafios. Você engrandece o seu problema. Você bota ele num patamar acima de Deus. E hoje o que Deus quer te falar é o quanto Ele é grande. Mas a gente não tem essa referência por causa dos problemas que nós vivemos todos os dias, que confunde a nossa fé. Mas o profeta Isaías, ele vem nos lembrar, lá no capítulo 40, versículo 12, que diz o seguinte. Gente, olha que poder. Quem mediu com o seu punho as águas? Quem tomou a medida dos céus aos palmos? E recolheu em uma medida o pó da terra, e o pesou
os montes e os outeiros em balanças. Oh Deus! Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Quem foi o conselheiro do nosso Deus? Com quem contou o conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhes ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como um pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? Versículo 22 diz assim: Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É o que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes desta terra. Só que lá no versículo 28, algo poderoso acontece. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, que nem se cansa, nem se fatiga, e não há esquadrinhação do seu entendimento. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas você, mulher, que está aqui nessa noite, que espera no Senhor, terá suas forças renovadas. E você vai subir com asas como águia. E você não vai se cansar e nem vai se fadigar. Você vai caminhar e você não vai se fadigar. Essa é a grandiosidade do Deus que você serve. Que você saia daqui hoje convicta que não é só porque Ele é um Deus que ama você, mas porque Ele é grande. E quando você olhar para os seus desafios, você possa lembrar disso. Ah, mas o meu Deus é maior. Mas o meu Deus é muito maior do que os meus problemas. O meu Deus é muito maior que a minha dor. E você vai entender que a sua fé será fortalecida. Hoje, gente, eu quero deixar para vocês algumas referências para que você tenha como normalidade. E eu gostaria que você pudesse levar isso como sementes no seu coração, para que na sua semana você possa confiar nele todos os dias em relação aos seus grandes desafios. Eu falo disso, gente, porque eu sei que dentro do nosso dia a dia, várias situações a gente faz perguntas para o Senhor. Mas por quê? Mas por qual propósito? Ah, Deus, eu não estou entendendo nada. É muito fácil obedecer quando a gente entende. É muito fácil confiar quando a gente sabe que já deu certo. Mas o coração quebrantado, o coração que obedece a Deus, independente do que você vê na próxima porta, na próxima curva, é esse o coração verdadeiro que quer agradar ao Senhor.
É esse o coração que ele sabe que quer obedecê-lo. É tipo assim, Senhor, eu não sei, eu não vejo o chão, mas eu vou colocar o meu pé. E que você saia daqui desejosa para ter esse coração, essa confiança. Porque é muito fácil obedecer quando a gente vê tudo. É muito simples, seria muito bom, né? Deus, me conta os teus planos. E Ele desenhar tudo que Ele tem para a tua vida. No primeiro obstáculo que Ele precisa te colocar, na primeira fornalha que Ele precisa te colocar, mesmo Ele sabendo que tu não vai se queimar, tu vai dizer, Senhor, não vou, porque eu vou entrar nesse fogo e eu vou me queimar. E fala, filha, confia, tu vai passar pelo fogo, mas tu não vai se queimar. Tu vai passar pelas águas, mas tu não vai se afogar. E é nessa confiança que nós precisamos ter como referência de uma normalidade de uma vida cristã. Confiar em Deus quando tem muitos vazamentos, mas Ele traz para nós uma referência para tratar cada um deles. E um deles é a fé. E eu vou dizer algum aqui para vocês, alguns. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tem uma referência de ânimo, porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz, portanto, minhas amadas irmãs, parafraseando, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Alegria, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Josué capítulo 1, versículo 9, fala sobre coragem. Ser forte e corajosa, não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Isaías capítulo 40, versículo 31, que nós lemos, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E a confiança que nós precisamos ter nele, aprendemos com o salmista Davi, no Salmos 46, versos 7 ao 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãs? Saia daqui prevalecendo. Saia daqui hoje se sentindo forte, corajosa, confiante, feliz e leve. Porque existe um Deus que já levou sobre ele todas as tuas dores e tribulações. As tuas angústias já foram levadas por ele. Então, que o Senhor possa hoje trazer essa palavra que entra no seu coração, que antes de trazer para vocês, ela muito me ministrou e muito me provou o quanto muitas vezes a gente confia na força do nosso braço, dos músculos que a gente nem tem, né? Para ser bem sincera. Já parou para pensar? E hoje Deus fala assim, eu sou tão grande, confia em mim, filha. Descansa sobre mim. E às vezes é um colo como a gente chegou aqui, já foi um louvor tão maravilhoso, já fomos tão ministradas, por mim o curso já podia ter acabado com a pastora Keila. Mas Deus tem sido grande na nossa vida. E eu quero concluir dizendo para vocês que eu continuo sem entender o porquê de muitas coisas que acontecem na minha vida.
E você também vai continuar sem entender. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Confia. Porque milagre a gente só vê quando a gente confia. Para Jonas, ele achava que estava fugindo. Não é? Ele contou com a força do braço dele. Ele contou com os planos dele. Mas, minha filha, olha só. Quando Deus tem algo contigo, tu vai parar na barriga de um peixe. Mas Ele não te perde de vista. E tu vai chegar aonde Ele planejou. O que Deus tinha dito para Jonas foi, é para lá, ó. É para a direita, não é para a esquerda. E se tu for para a esquerda, eu vou te colocar no prumo de novo. Mas tu vai para onde eu te direcionar. Amém, irmãs? Que Deus abençoe vocês.